Por qual motivo Deus estava prestes a matar Moisés? Existe um evento na Torá registrado em Êxodo capítulo 4 e versículos 24 e 26, que é um dos mais enigmáticos. Esse evento contraria claramente nossa lógica moderna. Naquele momento, Deus decidiu matar Moisés depois de tê-lo comissionado para liderar os israelitas para fora do Egito. No Antigo Testamento, Moisés é reconhecido como uma figura importante escolhida por Deus para salvar seu povo. Por outro lado, Abraão, conhecido como o pai dos fiéis, recebeu de Deus uma aliança da graça incondicional. Deus escolheu especificamente Moisés para liderar os israelitas, que estavam cativos no Egito, em direção à terra prometida, onde encontrariam a salvação. Além disso, Moisés é conhecido como o mediador da antiga aliança e frequentemente é referido como aquele que entregou a lei. Por fim, Moisés é o principal autor do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia que estabelecem as bases de toda a Escritura. O papel de Moisés no Antigo Testamento é um símbolo e uma representação do papel de Jesus no Novo Testamento. Por isso, sua vida merece ser examinada. Nos encontramos com Moisés pela primeira vez nos primeiros capítulos do livro do Êxodo. Apesar de ter nascido como um escravo hebreu, ele foi adotado pela família real egípcia. No entanto, ele se tornou um exilado ao deixar o Egito e fugir para o deserto. Foi lá que Deus o preparou para o importante papel que ele desempenharia no futuro. O próximo evento marcante na vida de Moisés foi seu encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus o convocou para ser o salvador de seu povo. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 10. Naquela época, Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado oeste do deserto e chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. De repente, um anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Surpreso com essa visão, Moisés decidiu se aproximar e entender por que a sarça não queimava. Quando o Senhor viu que Moisés havia se aproximado para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: "Moisés, Moisés." E Moisés respondeu: "Aqui estou eu." Então Deus disse a ele: "Não se aproxime mais, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é sagrado." Em seguida, Deus se apresentou a Moisés como o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Diante dessa manifestação divina, Moisés cobriu o rosto, pois sentiu medo de olhar diretamente para Deus. O Senhor então revelou a Moisés que havia visto o sofrimento e a aflição do povo de Israel no Egito, e que havia ouvido o clamor deles devido à opressão dos seus governantes. Deus expressou compaixão pelo povo e disse a Moisés que ele próprio desceria para libertá-los do poder dos egípcios e conduzi-los a uma terra boa e espaçosa, uma terra fértil, onde fluía leite e mel. Era a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Deus revelou a Moisés que havia chegado até ele o clamor dos filhos de Israel, e que ele havia testemunhado a opressão dos egípcios sobre eles. Portanto, Deus ordenou a Moisés que fosse até Faraó para conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Embora Moisés tenha hesitado inicialmente, e até mesmo pedido a Deus para enviar outra pessoa, ele acabou concordando em obedecer ao comando divino. Como uma promessa, Deus enviou o irmão de Moisés, Arão, para acompanhá-lo nessa jornada. A conhecida história prossegue com Moisés e Arão se aproximando de Faraó em nome de Deus, exigindo que ele liberte o povo para que possam adorar seu Deus. Cumprindo o mandamento de Deus, e com a bênção de Jetro, Moisés retornou ao Egito 40 anos após ter deixado Midian. Ele estava acompanhado de sua esposa Zípora e seus filhos Gerson e Eliezer. Deus estava prestes a matar Moisés por causa de um pecado. O pecado de Moisés em Êxodo, capítulo 4, versículo 24 e 26. Não é explicitamente mencionado, mas os eventos ao redor fornecem pistas substanciais sobre a natureza da transgressão de Moisés. Deus havia instruído seu mensageiro a avisar Faraó para libertar Israel, ou Faraó perderia seu primogênito. Deus havia preparado Moisés especialmente por 8 anos para essa missão, e agora era o momento de agir. Deus estava prestes a matar Moisés por causa desse pecado. No local onde estavam hospedados, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés e buscou matá-lo, deixando-o gravemente doente, porque Moisés não havia circuncidado um de seus filhos.
Então Zípora pegou uma faca de pedra e cortou a pele do prepúcio do filho, jogando-a aos pés de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Assim, Deus permitiu que Moisés se recuperasse. Naquele momento Zípora disse: Você é um marido de sangue por causa da circuncisão. O pecado de Moisés não é explicitamente declarado, mas os eventos ao redor fornecem pistas significativas sobre a natureza da transgressão de Moisés. Moisés estava destinado a liderar seu povo para fora do Egito e ser um exemplo para a casa de Faraó, para a nação egípcia e para todas as nações que ouviriam falar do que aconteceu. Lemos que o Senhor encontrou Moisés e buscou matá-lo. Essa é uma ocasião misteriosa, mas parece que Deus está confrontando Moisés da maneira mais forte possível, porque Moisés não havia circuncidado seu filho. Deus exigia que isso fosse corrigido antes que Moisés entrasse no Egito e começasse a cumprir o chamado de Deus. Muitas vezes, há um ponto de confronto na vida do líder, onde Deus exige que eles abandonem alguma área de compromisso e não permitirá que avancem até que o façam. Um comentarista popular da Bíblia afirmou que não há dúvida de que, por algum motivo não registrado, Moisés havia deixado de cumprir a instrução divina sobre a circuncisão. A obediência estabelece completamente tudo e faz com que tudo avance. Lemos: Certamente você é um marido de sangue para mim. Talvez Zípora tenha se oposto ao rito da circuncisão. Ela não era israelita e pode ter considerado isso um costume bárbaro. Talvez seja por isso que Deus responsabilizou Moisés por não fazer o que era certo, mesmo que sua esposa não gostasse. Mas Deus o incapacitou para que Zípora tivesse que realizar a circuncisão. Alguns se perguntam por que a esposa de Moisés parecia tão amarga aqui. Talvez pela primeira vez ela tenha reconhecido a natureza séria do erro de seu marido e como era importante para toda a família andar no caminho do Senhor. Como resultado, antes de dirigir a vida espiritual do povo hebreu, a vida pessoal de Moisés precisava estar em ordem. Moisés aparentemente havia negligenciado a realização do sagrado rito de circuncisão, que simbolizava a aliança do Todo-Poderoso com seu povo escolhido. Isso pode ter sido devido à pressão de sua tribo midianita adotiva. Também é possível que ele tenha sido persuadido a não circuncidar seu filho por Zípora, que achava o costume estranho. Isso ilustraria seus violentos acessos de raiva. Qualquer que seja o motivo, o pecado não resolvido de Moisés o tornou inadequado para servir como líder espiritual, e a situação precisava ser resolvida antes que ele pudesse cumprir sua missão de forma eficaz. De fato, o Senhor o deixou ir assim que Zípora realizou o ato. Essa história é complicada de entender por causa de sua brevidade e da redação incomum do versículo 24, onde diz que o Senhor buscou matar Moisés. Embora a frase do versículo possa evocar imagens sombrias de Deus, espreitando pelo acampamento esperando para emboscar Moisés, o fato de que Deus mataria alguém não é incomum em outros contextos. Deus matou os ímpios no grande dilúvio por causa de suas ações violentas e ímpias. O Senhor destruiu os filhos de Er e Onã, de Judá, por causa de sua rebelião aberta. Em anos posteriores, Deus promulgaria a pena de morte para aqueles culpados de desobedecer a leis específicas. Nessas instâncias e em muitas outras, Deus matou uma ou várias pessoas, embora indiretamente. Em Êxodo 4, podemos ter certeza de que Moisés foi afligido porque era culpado de algum pecado, pois a única ação que Deus pune com a morte é a desobediência. Portanto, a vida pessoal de Moisés precisava estar em ordem antes que ele pudesse dirigir a vida espiritual do povo hebreu. Parece que Moisés havia negligenciado a realização do sagrado rito de circuncisão, que simbolizava a aliança do Todo-Poderoso com seu povo escolhido. Os detalhes dessa história misteriosa estão ausentes, mas a mensagem subjacente é clara. A desobediência, seja por ação ou omissão, resulta apenas em punição e, em última instância, na morte. A chave deste trecho é perceber que Moisés não estava devidamente circuncidado. Durante seu tempo no Egito, Moisés e o resto dos israelitas não removeram completamente o prepúcio masculino. Durante o tempo de Josué, os israelitas passaram por uma segunda circuncisão, que envolvia a remoção completa do prepúcio. Quando Deus veio buscar a vida de Moisés, sua esposa Zípora interveio para salvá-lo. A ira de Deus foi afastada pelo sangue do filho e pela ação redentora decisiva de uma mulher midianita. A circuncisão não era apenas uma condição para a entrada do homem na aliança abraâmica, mas também servia como um sinal para sua noiva
de que o homem com quem ela estava se casando era, de fato, um adorador do Deus Altíssimo. Um homem devidamente circuncidado era um noivo de sangue para ela. Devemos nos perguntar se estamos servindo a Deus de maneira aceitável. É uma coisa andar com Deus e servi-lo do jeito que queremos, e é outra coisa servi-lo de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembremos quando ele disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício. Samuel capítulo 1 versículo 15 e 22. Mas Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso significa que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas de acordo com o que é conhecido por nós. É essencial distinguir entre essas coisas, pois muitas pessoas afirmam veementemente que andaram com Deus e fizeram sua vontade, apenas para ouvirem Deus dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7. Versículo 21 e 23. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, como podemos andar com Deus e servi-lo de maneira aceitável? Devemos nos dedicar genuinamente a Deus. A dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desligado ou desencorajado. Quando realmente nos dedicamos a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção, e esse compromisso absoluto do coração o agrada. Deus não deseja apenas obediência de nós como nosso Pai, mas também deseja alegria em nosso serviço, sendo diligentes e consistentes em cada tarefa que Ele nos dá. Romanos 12:11, Bíblia Amplificada, fala sobre não ficar para trás na diligência, fervoroso no espírito, servindo ao Senhor com entusiasmo. Deus fica encantado quando damos o melhor de nós, para seguir as instruções que Ele coloca em nossos corações, em momentos diferentes. O serviço a Deus requer um certo nível de sacrifício, pois, às vezes, a obediência pode ser inconveniente para a nossa carne, embora seja necessário para andar nas bênçãos de Deus a longo prazo. O Salmo 55, Bíblia Amplificada, diz: agrega a mim os que são piedosos e que têm um compromisso comigo por meio do sacrifício. O sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidades, energia e recursos para buscar o avanço do reino de Deus na terra. Daniel vem à mente quando falamos desse tipo de sacrifício. Ele deixou sua posição confortável como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Abraão também conhecia o que era servir a Deus sacrificando-se. Existe um vínculo muito próximo entre nosso amor e onde estão nossos tesouros. Por isso, servir a Deus muitas vezes vai além de nossas atitudes em relação às nossas posses materiais. Se gostou, não deixe de se inscrever e deixar o like. Também compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Muito obrigado por assistir.